eu acho que a primeira coisa que nós precisamos tirar de mente, né, precisamos desconstruir essa ideia de que o professor ele simplesmente uma pessoa que dá aula. É importante destacar isso. O professor ele tem a atividade didática em sala de aula como uma atividade principal e uma atividade importante, mas não é a única, né? O professor hoje, para fazer pesquisa no Brasil, ou o professor para conduzir seus trabalhos, mesmo que ele seja um professor de cunho mais extensionista ou que tenha outras atividades, ele precisa buscar financiamento, né? E esse financiamento ele vem de projetos que ele aprova. Então, assim, ele tem o período de aula em que ele tem que dar toda a atenção aos discentes, tem que garantir todo o processo de trabalho deles, todo o processo de aprendizado, mas ele também precisa buscar os recursos para realizar seus projetos de pesquisa. Então, assim, uma coisa que o próprio Futuro se fala, vamos aumentar a interação com as instituições privadas e públicas. Isso já acontece, né? O professor ele já tem que correr atrás do seu financiamento com as instituições privadas e públicas. Ele gasta um tempo enorme escrevendo projetos. Esses projetos eles são avaliados em âmbito estadual ou nacional, e o mérito desses projetos leva à aprovação de um plano de trabalho, de um financiamento, que ele vai ter que realizar no período estipulado, com muito esforço, tirando muitas barreiras que nós temos na iniciativa pública, né, nas instituições federais. São barreiras administrativas, para poder chegar no final com um bom produto, né? E além do que, ele tem que prestar conta disso tudo no final, sendo que a não prestação de contas gera problema para ele pessoal, né, no próprio CPF dele. Então, a gente percebe que ao longo desse processo, ele tem que dar aula, buscar o financiamento, executar a pesquisa juntamente com estudantes que não sabem realizar pesquisa, mas ele vai ter que ensinar o estudante a realizar para poder obter os resultados, efetuar as publicações e, eventualmente, sair com produtos ou processos inovadores que podem ser protegidos. Esse processo inteiro ele é um processo trabalhoso, é um processo que exige dedicação, competência e conhecimento técnico. E, nesse contexto, eu acho que o nosso professorado ele tem uma carga de trabalho que é uma carga de trabalho importante, né? Então, você vê o professor apenas como aquela pessoa que dá aula é uma visão pouco verdadeira, na verdade. A função do professor é entender a sua realidade e trazer soluções para alterar aquela realidade, né? Essa é a grande função, esse é o grande diferencial. O que nos diferencia de instituições que têm uma capacidade, notas inferiores nas provas e nas avaliações institucionais? O que nos diferencia é a capacidade de gerar conhecimento. É isso que nos diferencia. Nós não somos simplesmente professores que têm uma carga de conhecimento que passa esse conhecimento para o resto da população. O que a gente faz é gerar conhecimento para a nossa realidade. E esse processo de gerar conhecimento da nossa realidade, levar isso para quem de fato vai usar, ele tem que ser levado em consideração tanto quanto o processo de ministrar as aulas. Então, ministrar as aulas é importante, é fundamental, é importante que o professor o faça da melhor forma possível, mas o professor não faz só isso.